fique claro, o capitalismo foi erigido sobre as bases do escravismo e do colonialismo. A economia de bens de consumo que temos hoje só foi possível a partir desses dois elementos tocando em uníssono a sinfonia global. E podemos salientar que mesmo países que entraram na corrida imperialista posteriormente, como os Estados Unidos, tiveram atuação colonial, como no caso de Cuba, Filipinas, Porto Rico ou Havaí, bem como um papel escravista que teve desdobramentos que perpassaram pela segregação racial após o fim da escravidão. E a ideia desse vídeo é notar como esses dois elementos firmaram as bases de nossa sociedade, e que podemos encontrar resquícios deles que ultrapassam as fronteiras delimitadas tanto do fim da escravidão, no contexto que se dá a partir do século XIX, quanto o fim do colonialismo enquanto neocolonialismo finado após a Segunda Guerra Mundial. O tráfico de escravizados dentro do contexto do colonialismo está relacionado às grandes navegações, sendo que o primeiro leilão de pessoas ocorre em 1444, em Portugal. Prossegue, ao menos na América, até o Brasil aboli-la em 1888. Porém, o colonialismo atravessa as independências dos países latino-americanos e alcança novos contornos com o neocolonialismo, cujo momento mais emblemático pode ser considerado a Conferência de Berlim em 1884, em que o continente africano é partilhado pelas potências europeias à época. A Segunda Guerra Mundial traça uma nova era para a geopolítica global, pois avançam as independências e movimentos de libertação nacional. Mas vamos deixar as coisas mais claras. Tivemos zoológicos humanos em 1958. Depois do mundo se solidarizar com os horrores do nazismo. Para termos condições de traçar uma gênese desse processo, podemos buscar relatos desse tipo de prática advindos, por exemplo, do século XVI, com Hipólito de Médici, um cardeal católico que tanto colecionava animais exóticos quanto pessoas de diferentes etnias, como africanos, indianos, mouros e tártaros. Essa prática culmina com os famosos circos de aberrações, com alguns exemplos famosos como a exibição dos gêmeos siameses da Tailândia, a época Sião, Chang e Yang Bunker, e Máximo e Bartola, crianças salvadorinhas com microcefalia. Podemos marcar uma data importante para delimitarmos esses eventos, a década de 1870, que foi marcada por um grande número de exibições como populações exóticas do mundo inteiro, contexto amplificado pelos impérios coloniais, e que se desenvolvia em cidades como Paris, Hamburgo, Milão, Londres e Nova York. Um dos primeiros movimentos a solidificar a exibição de pessoas como animais enjaulados, dispostos como se estivessem em seu habitat natural, vem de Carl Hagenbeck, que exibe pessoas Sami, que é uma população nativa do norte da Europa, em 1874. Em 1876, ele repete o feito com núbios e em 1880 com inuits. Tais ações se repetem na Feira Colonial em Amsterdã com nativos do Suriname em 1883 e com a exibição de nativos das Filipinas em 1886 e 87 na Espanha, mostrado como pessoas que eles haviam civilizado. A Exposição Mundial de Colômbia em 1893 e a Exposição Pan-Americana de 1901 contaram com a apresentação de dançarinas de dança do ventre se apresentando como Little Egypt. Em Londres tivemos nativos da Somália em 1895 e em Bruxelas uma vila congolesa foi mostrada ao público em 1897. Nos Estados Unidos, os visitantes foram convidados a observar indígenas Sioux no zoológico de Cincinnati, que viveram em uma aldeia por 3 meses. Em 1877, o Jardim da Aclimatação de Paris realizou exibições envolvendo núbios e inuits, que atraiu 1 milhão de visitantes e prosseguiu até 1912 com 30 exibições étnicas. O sucesso faz com que as exibições da Feira Mundial de Paris de 1878 e 1889 conte com a chamada Aldeia do Negro,
com 400 nativos como sua maior atração, sendo visitada por 28 milhões de pessoas. Não podemos dissociar esse tipo de ação do racismo científico, bastante em voga na época. Fator preponderante para que houvesse respaldo para a exibição de seres humanos sob a mesma categoria de qualquer outro animal. A dissociação do ser humano da natureza, ao meu ver, é um elemento fundamental para entendermos os processos de escravidão e colonialismo. A partir do momento que eu me enxergo como superior aos demais seres que compõem o planeta, eu posso abrir espaço para que outros seres humanos possam alçar uma categoria inferior na escala de humanidade. Se são inferiores, posso tratá-los como os inferiores que são. O caso que ilustra essa mentalidade é o de Ota Benga, um pigmeu congolês que passou boa parte de sua vida em exibição no zoológico do Bronx, junto a outros animais como macacos. A situação ganha contornos ainda mais repulsivos porque o diretor do local, William Hornaday, organizou a exibição de modo a apresentar Ota como o elo perdido evolutivo entre diferentes espécies de macacos e os humanos europeus. Isto é, os humanos africanos seriam o tal elo perdido entre ambos. A situação despertou ações contrárias à época. Um exemplo é o porta-voz das chamadas Igrejas de Negros, Robert Stuart MacArthur, que peticionou ao prefeito de Nova York a libertação de Ota Benga do zoológico do Bronx. Mais tarde, buscou adentrar na nova sociedade para a qual foi sequestrado, trabalhando em uma fábrica de tabaco na Virgínia, inclusive buscando tornar os seus dentes outrora afiados em dentes tal qual os de seus novos conterrâneos. Porém, a adaptação ao modo de vida diverso ao que seu povo vivia é um fator que sempre deixa sequelas nos povos colonizados. A esperança seria voltar para o seu continente e também para o seu povo. Porém, a Primeira Guerra Mundial impediu seus planos, pois o navio tomado para a terra de seus ancestrais fora impedido de aportar. Ele remove as placas de seus dentes, realiza um ritual praticado pelo seu povo e, impelido pela depressão, não foi capaz de suportar mais essa tragédia e a refez com uma pistola. Esse contexto não deveria nos surpreender. Basta lembrar que o regime do apartheid ocorre na década de 1990. Vejamos, a segregação racial dentro dos moldes do que se havia visto nos Estados Unidos antes da proclamação dos direitos civis, após grande luta coletiva das populações afro-americanas, prosseguiu em um país aliado do Ocidente. Tão aliado que a primeira-ministra do Reino Unido, Margaret Thatcher, se posicionou contrária não ao tratamento aos quais a população negra era submetida no país, mas para que a África do Sul não sofresse sanções internacionais devido ao seu regime segregacionista. Pode parecer que os casos dos zoológicos humanos tenham ficado num passado distante, porém a história é um pouco mais complexa. Em 1994, nós tivemos algo similar a um zoológico humano com pessoas da Costa do Marfim, na França. Uma excursão que buscava simular um safari chamada Planeta Selvagem. Ruim? Pois é, o mesmo ocorreu em 2005, na Alemanha, com uma aldeia africana apresentando artesanatos e performances. E, na Inglaterra, com voluntários vestindo roupas de figueira e exibidos como atração no Zoológico de Londres por 4 dias. Em 2007, um grupo de 20 músicos pigmeus foram exibidos no Congo para visitantes durante o Festival da Música Pan-Africana, pois foram alojados em cabanas, enquanto os demais músicos passaram sua estadia em hotéis. Em 2012, ocorreram safaris em que você poderia ver pessoas Jarawa vivendo em seu ambiente natural, e algo semelhante se deu em 2004, quando ocorreu um festival em Edimburgo com performances que exploravam a natureza dos zoológicos humanos. Mas obviamente pegou mal. O passado está sempre nos visitando.